Boa noite, pessoal. Posso? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a tempestade acalmada. E aí até a minha mãe me lembrou que não faz muito tempo eu fiz essa palestra, aqui mesmo. E eu disse pra ela, não faz mal, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? E eu já faz alguns anos da minha vida, assim, que eu estritamente falo sobre o Evangelho. Vocês entrar no Facebook aqui da casa, ou YouTube, das outras casas em que eu palestro, vocês não vão encontrar uma fala minha que não seja estritamente sobre o Evangelho. Gosto das outras temáticas espíritas, né, mediunidade, enfim, mas não é aquilo que me tece as correntes e os tecidos do meu coração, da minha alma. O que me enternece, o que me faz bem falar é o Evangelho, é sobre Jesus. E Jesus sempre tem uma profundidade que transcende os milênios, né? Quando a gente deixa um pouquinho a nossa fé, sentimento de lado e estuda religião com um pouquinho mais de um olhar científico, assim, a gente vai chegar num grande questionamento, né? E no mundo da teologia, do estudo das religiões, existe uma grande pergunta. Por que o cristianismo chegou onde chegou? Né? Porque o cristianismo, ele está muito além em termos territoriais, em termos culturais, frente a outras religiões, né? E quando a gente tira um pouco o sentimento de lado e olha para isso de uma maneira mais científica, os historiadores vão dar o mérito ao Império Romano, né? Que quando o Império Romano toma o cristianismo como religião do Estado, a gente tem uma expansão do cristianismo, e ok, né? Isso é uma leitura válida, mas também tem um grande contraponto, né? Porque outras religiões foram religiões do Estado e não tiveram o mesmo sucesso. E aí a gente vai estudar e não vamos chegar numa resposta, né? Os grandes estudiosos da teologia mundial, da história, não chegaram, né? Não vai ser eu e o Diniz que vamos chegar, né, Diniz, a resposta. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a minha opinião. Eu acho que é porque a mensagem, além de poderosa, ela é permeável, ela é perene, ela é sutil, ela é simples. Então, se você pegar uma pessoa que nunca ouviu nenhuma palavra do Evangelho, se eu chegar agora num país, sei lá, no meio do nada, e nós formos pregar o Evangelho para quem nunca ouviu falar de Jesus, eu lhe garanto que a pessoa não vai entender o que é o cristianismo, não vai entender a grandiosidade de Jesus, mas ela vai entender a mensagem que está posta. E aí tem uma inteligência, né, na fala de Jesus, que é essa capacidade de uma mensagem tão poderosa ser ao mesmo tempo tão simples, tão direta. E ao mesmo tempo, quando a gente aprofunda o estudo, a gente sempre consegue tirar um prisma, tirar um aprofundamento de uma mensagem que a gente já leu centenas de vezes, né? Eu sempre cito o meu exemplo, eu fui evangelizado desde criança, né? Então, assim, eu já ouvi as mesmas histórias, as mesmas passagens em evangelização, palestra, workshop, grupo de estudo, centenas de vezes. Eu ministrei durante anos um grupo de estudo aprofundado do Evangelho. Então todo ano eu ministrava o mesmo grupo e todo ano as aulas eram completamente diferentes.
Porque o Evangelho ele tem uma mensagem poderosa, central, simples, mas ao mesmo tempo, se eu vou aprofundando, eu vou conseguindo extrair daquela mesma mensagem mais profundidade. É como se Jesus conseguisse ter feito uma máquina poderosa que, trazendo para o mundo dos veículos, vamos comparar que seria um veículo capaz de atravessar o espaço e visitar planetas e ao mesmo tempo de andar na cidade. Né? A gente não tem isso hoje, né? A gente não consegue pegar um carro e ir para a Lua e nem pegar um foguete e ir até Capão, né? A gente ia criar um estrago. Imaginemos que existisse essa máquina capaz de andar em território urbano e ao mesmo tempo atravessar galáxias. Assim é a mensagem do Evangelho. Simples, poderosa e que capta o ouvido mais simples e ao mesmo tempo profunda o suficiente para rasgar o coração de maior profundidade. Então, quando a gente olha essa passagem que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, em que Jesus acalma a tempestade, a gente vai encontrar diversos pontos. Né? Então, o Evangelho vai nos dizer que Jesus, após uma pregação, resolve então ordenar aos discípulos que eles atravessassem o mar da Galileia para o outro lado. Então eles entram no barco e quando eles estavam na metade do caminho, uma grande tempestade se abate e os discípulos ficam nervosos, então vão se socorrer de Jesus. E o Evangelho vai falar que nesse momento Jesus dormia no barco. Os discípulos então o acordam, ele vai até a ponta do barco e ordena para que o vento cesse e o mar se acalme. E então os discípulos falam: quem é esse que até o mar e os ventos obedecem? E aí Jesus diz: por que vocês estão tão temerosos? Onde está a vossa fé? E acaba aí o texto do Evangelho. E a mensagem central, mais simples e poderosa é: Jesus é conosco no nosso barco. E de frente à tempestade, socorremos-nos de Jesus e Ele acalmará a tempestade. Só essa mensagem é simples, poderosa e muito fácil de qualquer ouvido humano absorvê-lo. Está posta, é simples, é clara, é objetiva. E eu até acho que a última vez que estive aqui explorei muito essa face da verdade absoluta da passagem de Jesus está conosco no barco. Jesus está conosco diante da tempestade. Mas hoje eu gostaria de convidar vocês para uma outra abordagem. E eu gostaria de falar sobre a fraqueza humana, em contraste com a nobreza e superioridade de Jesus. E para isso, além dessa passagem de Marcos, capítulo 4, da tempestade acalmada, a gente vai usar uma passagem do capítulo 6 de Marcos, também muito conhecida. Jesus anda sobre as águas. E aí a gente vai entender esse paralelo e contraste entre a nossa dificuldade de existir e a sublimidade de Jesus em existir. E vamos pegar sempre o contraponto de Jesus e os discípulos. E eu nunca esqueço, pessoal, para fazer um parênteses aqui, às vezes a gente vai citar os discípulos, né? E a gente, às vezes, de uma maneira até jocosa, faz umas menções aos discípulos, assim, Pedro, né? Que era muito intempestivo, meio raivoso, né? O próprio Judas, né? Coitado do Judas, até hoje a gente malha o Judas, assim, né? Questão da traição e tal. Mas nunca nos afastemos de um fato. Há 2000 anos atrás, eles já seguiam Cristo.
né? Então, assim, numa escala espiritual, eu acredito que eles estejam, né, algumas boas casinhas na nossa frente, né? Porque muito provavelmente, se nós tivéssemos a capacidade de investigar as nossas vidas passadas, não é uma recomendação isso, tá, pessoal? Não recomendo. Se puder evitar, é melhor. Mas se tivéssemos capacidade e maturidade para visitar as nossas vidas passadas e pudéssemos voltar lá na época do Cristo, muito provavelmente nos encontraríamos gritando Barrabás, Barrabás, Barrabás. Essa é a verdade. Não nos enganemos. E se tivesse uma frase para a palestra de hoje é essa: não nos enganemos. Nós não somos o mocinho da história. Todo mundo, sem tirar nem pôr, todo mundo que está aqui hoje, a começar pelo palestrante, se investigar bem investigadinho, não é muito flor que se cheire, né? Então, assim, vamos partir desse ponto, que aí a gente parte de um ponto assim, né, mais humilde, mais de baixo, assim, e aí a gente vai melhor, tá? Então não nos enganemos, estaríamos gritando Barrabás, 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 né? E assim, bate palma se só tivesse gritando Barrabás, porque a chance de nós estar tirando pedra em Jesus era grande, né? Era grande. Então, assim, vamos partir desse ponto e sempre comparar a natureza de Jesus com a natureza dos apóstolos e a nossa. Começando pela passagem que dá o tema da palestra, passagem do capítulo 4 de Marcos. Nós não estamos falando dos discípulos como pessoas que eram completos neófitos e desconheciam o mar, a navegação, né? Nós não estamos falando que é eu e o Diniz que botamos um barco na água, né, Diniz? E diz, hoje nós vamos atravessar o mar da Galileia. Não. Eram pescadores, homens do mar, que conheciam o mar. Então, quando eles colocam o barco na água, é porque haviam condições de se fazer a travessia. E lá pelas tantas, no meio do Mar Galileia, que não é uma transferência, uma distância tão grande assim, o troço virou, né? A tempestade aconteceu do nada. E aí vamos lá, estamos falando de pescadores experientes. Pedro era um homem cerca aí de 40 anos de idade, né? Que pescava desde menino. Então, assim, certamente não era a primeira tempestade que Pedro passava. E aí vem a grande questão. Jesus era carpinteiro. Se naquele barco tivesse alguém para ficar assustado, não era o pescador, era o carpinteiro. Mas Jesus dormia. E aí vem a primeira grande distorção e distância entre Jesus e os seus discípulos, os seus apóstolos. Jesus está tranquilo na tempestade. Jesus caminha, e o texto do Evangelho vai usar essa palavra, Jesus caminha tranquilamente até a ponta do barco e ordena que o mar e o vento se acalmassem. Às vezes a gente passa por Jesus por uma figura muito religiosa, assim, e não tem problema nenhum, tá, pessoal? Jesus é uma figura religiosa, né? É o grande guia e modelo. Mas eu queria agora convidar vocês para a gente fazer uma viagem e entender essa cena de uma maneira mais pragmática. O cara se levantou, caminhou até a ponta do barco e mandou o mar e o vento calarem.
Eu, particularmente, perdoem a minha ignorância, não conheço nenhuma outra história na história da humanidade em que alguém tenha manifestado de maneira física tamanho poder. Porque assim, não é como se fosse uma história lúdica, uma parábola, não. Isso é um fato do Evangelho. Jesus coordenava e movimentava os átomos e as moléculas do ar e do mar. A gente ouve e se espanta quando surge um médium de cura, né? Surge um médium de cura, assim, alguém que tem o poder de curar, e a gente fica espantado. E a mediunidade de cura talvez seja uma das mediunidades mais que a gente tem acesso, assim. E a gente se espanta. Eu lembro de me espantar com a minha avó quando eu era criança, assim. A minha avó, ela tava com uma dor, assim, ela botava a mão em ti. A minha avó era muito católica, assim, tava os creio, a parte 1, a parte 2, a parte 3 do creio, assim, né? E daqui a pouco cessava a tua dor, eu achava aquilo, cara, minha avó tem um super poder aqui, né? Agora tu imagina o cara que se levanta do soninho, vai até a ponta de um barco no meio da tempestade e faz assim pro mar, ei, menos. E o mar se acalma, o vento cessa. Nós estamos falando, gente, de uma escala de poder, e é um poder que a gente não consegue entender, porque quando a gente fala de homens e mulheres poderosas hoje, a gente pensa num poder muito voraz, num poder muito vinculado ao poder material, ao dinheiro, a conexões. É um poder sublime, é um poder que impacta não a sociedade civil humana, impacta os elementos da natureza. E eu poderia ficar aqui 3 horas discorrendo sobre as manifestações físicas do poder de Jesus. Mas eu quero me apegar ao aspecto mental de Jesus. Jesus estava tranquilo. Porque eu acho que a maioria das pessoas aqui, se a gente se encontra num barco no meio da tempestade, pelo menos a gente ia se atinar a rezar, né? Rezar nós ia se atinar assim, né? Mas nós ia rezar se borrando, né? Mas vamos rezar aqui, mas já era, né? E aí eu lembro da célebre história, assim, do Chico no avião, né? E o avião começa a passar por uma turbulência, e o Chico começa a olhar, tinha uma irmã do lado, e a irmã começa a rezar, o Chico começa a rezar também, e o Emmanuel diz para ele, Chico, morra com dignidade, né? Morra tranquilo, né? Então assim, a gente até vai se atinar a rezar, mas notem que Jesus não só manifesta poder físico ao controlar os elementos da natureza, como ele está tranquilo. Como se aquilo fosse uma terça-feira. Como se aquilo fosse algo natural. E não é como se fosse. Perdoem a minha falha. É natural para Jesus. Porque nós estamos falando aqui de um ser de absoluto poder, inteligência e moralidade. No livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, no preâmbulo do livro, Emmanuel vai dizer que Deus desloca um pedaço do sol e entrega a Jesus para que ele seja o seu divino escultor. Então, quando Jesus movimenta os átomos e as moléculas do mar e dos ares, ele está mexendo no próprio projeto, controlando os próprios parâmetros que ele ajudou a esculpir. Então isso está tão longe da nossa natureza, a natureza celeste e espiritual de Jesus está tão longe da nossa,
que é difícil até para a gente compreender. E então, quando eu leio a frase dos discípulos, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem, eu entendo total a reação deles. Se Jesus aparece hoje aqui e faz o vento cessar e o mar abaixar, eu ia ter a mesma reação. Quem é esse? Que poder é esse? Que manifestação física de psicosfera é essa que domina os elementos naturais? Mas aí a gente vai trocar de tempestade agora. Vamos para a tempestade do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, em que Jesus transfigura-se brilhante no meio do mar. Os discípulos olham e ficam se perguntando: o que é essa luz aí? E aí Jesus diz: sou eu. E aí Pedro tem uma sacada que para mim é a sacada mais genial do Evangelho. Ele desafia Jesus. O que Pedro fala a Jesus? Senhor, se fores tu, me ordene e eu irei até ti, por sobre as águas. Nesse momento Pedro dá uma aulinha assim, né? Se entorpeceu de coragem e disse: não, se tu é o Cristo mesmo, então tu me diz para eu ir aí, eu vou por cima das águas. E aí o resto da história todo mundo conhece. Qual é o resto da história? Alguém me ajuda, por favor? Sem medo, sem medo. O que acontece? Isso é muito louco. Porque todo quadro, absolutamente todo artista da história da humanidade que retrata essa passagem, retrata como? Jesus tirando Pedro de dentro da água. E a grande mensagem, a mensagem poderosa é essa. Nós estamos todo mundo se afogando nas nossas vaidades, nas nossas fraquezas, e Jesus vem nos dar a mão e nos tirar da água. E aí a gente esquece de um grande ponto dessa passagem. Pedro anda sobre as águas. Vocês já tentaram andar sobre as águas? Não dá, né? Pedro, fatidicamente, em verdade, caminha sobre as águas. Não é que Pedro bota o pé fora do barco e vai de arrasta. Ele caminha. Não sejamos hereges. Não estou sendo herege, eu juro. Está escrito no Evangelho. Pedro caminha sobre as águas, porque Jesus havia lhe ordenado. E enquanto Pedro estava pujante de coragem, de amor e confiança no Mestre, ele caminha sobre as águas. Porém, Pedro lembra de quem é e começa a afundar. Eu lembro exatamente do sentimento que eu tive o dia que eu preparava uma palestra sobre essa passagem e eu me dei conta disso. Pedro andou sobre as águas. Nós só temos registro de 2 pessoas que andaram sobre as águas em toda a história da humanidade: Jesus e Pedro. E Pedro, apesar de ser um discípulo, estar muito à frente de nós, naquela circunstância, era apenas mais um de nós. E dotado de coragem, emancipado pelo amor de Cristo, ele efetivamente caminha sobre a água. Mas ao voltar à sua natureza humana, à sua forma mais simples e fraca, ele começa a afundar. E aí é onde eu quero chegar na noite de hoje, nos próximos 8 minutos que me restam. A nossa fraqueza. Brinquei antes, meus amigos,
de que, se investigarmos bem, ninguém aqui é flor que se cheire, e reitero a minha posição, firme no propósito do Evangelho, firme no livro dos Espíritos, que vai nos dizer que esse mundo, esse plano, é hospital e prisão. E todos que aqui habitam são ou doentes ou prisioneiros pagando seus pecados. Salvo, obviamente, as raras exceções dos nossos amigos, dos nossos espíritos em missão. A última vez que eu chequei, eu não era um espírito em missão, né? E sempre brinco, e lembro agora da nossa querida Alda, sempre que eu falava isso, ela levantava a mão, né? Eu sempre digo nas minhas palestras: pessoal, me desculpem se tem algum ser de luz aqui em missão, essa palestra não é para você. E a Aldinha lá do fundo sempre levantava a mão, assim, não, eu estou em missão. E ela fazia essa brincadeira assim em todas as palestras. Mas é isso, pessoal. Nesse plano, na relatividade, nós somos doentes, buscando remédio, nós somos prisioneiros das nossas próprias chagas morais, procurando e buscando redenção, buscando um refazimento. Investiga a tua vida. Chega um momento que a gente atinge certa maturidade espiritual e é um momento de extrema fragilidade e de extremo empoderamento. Isso pode parecer completamente contraditório. Mas quando assumimos dentro do nosso coração, no fundo da nossa alma, eu sou frágil, eu sou fraco, muitas vezes perverso, eu paro de achar que o problema está no outro. Eu paro de achar que o problema está no mundo e eu me empodero. Porque eu estou sendo verdadeiro. Olha, eu realmente, obviamente, tenho as minhas virtudes, tenho as minhas potências, mas tenho todos os meus defeitos. Eu sou um pacote, né? Tá aqui, eu tenho as minhas virtudes, as minhas potências, as minhas habilidades. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas dívidas, os meus débitos dessa e de outras encarnações. E a partir do momento em que eu pego esse meu pacote e digo, esse pacote é meu, sou eu, é comigo aqui, entendeu? Ah, mas a tua mãe é tua mãe, teu pai é o teu pai, teu irmão é o teu irmão. A vida é tua, é contigo. E aí, nós espíritas, a gente cai numa armadilha, que é a armadilha da espiritualidade do obsessor. Ah, não, isso aqui é porque eu estou obsediado. Isso aqui são débitos que eu tenho da vida passada. Amiguinho, pode botar que 30% dos débitos e das dores que tu sente hoje são débitos dessa vida. Não vamos dar de louco. Não vamos assim criar uma história que, não, isso aqui, nessa encarnação eu sou um anjo. As tempestades que assolam a minha vida são de vidas passadas, lá quando eu perseguia cristão. Não. Uns 30% para mais daquilo que te aperta o sapato hoje é coisa dessa vida. É trauma da infância mal resolvido. É os momentos que tu poderia ter sido uma pessoa 10 centavos melhor, não foi. É quando tu deixou de ajudar. É quando tu deixou de ser verdadeiro. Quando tu perdeu as estribeiras. Então assim, se a gente pacificar os débitos dessa vida, pô, a vida já dá uma aqui, ó, uma luz assim, uma brida. Não nos enganemos. Não nos enganemos.
Eu comentei no início da palestra que há muitos anos eu faço palavra somente do Evangelho. Porque a mensagem e o convite de Jesus, ele é um só e ele é extremamente claro. Jesus, em determinado momento, já no fim do seu processo, já o Jesus ressurreto, essa palavra quando eu estou fazendo a palestra, assim, tem uma coisa dentro de mim que diz assim, fala Jesus ressuscitado, mas é ressurreto a palavra. Jesus já ressurreto fica ali 40 e poucos dias com os discípulos e com o povo, e ele faz um convite extremamente claro. Não dá nem para a gente criar uma interpretação do convite de Jesus. Jesus vai fazer o seguinte convite: todo aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Não tem margem para interpretação. A cruz é tua. Jesus não diz assim, não, todo aquele que quiser me seguir, pegue uma cruz. Uma cruz é uma cruz, né? Pode ser a minha, pode ser a da Dona Doroti. Pegue a sua cruz. O que são as nossas cruzes? Os nossos defeitos, os nossos débitos, dessa e das outras vidas. Eu nunca esqueço. Certa feita, eu ainda bem jovem, assim, né? Quando a gente cresceu no movimento espírita, assim, cresceu dentro de uma casa espírita, a gente chega aí numa fase que a gente quer saber coisas mais do plano espiritual, assim, e tal. Uma vez eu falei pro Junei, Dona Doroti, eu disse, ô TG, como é que a gente faz, assim, para saber quais são os meus débitos, assim, os meus problemas do meu espírito, assim? E aí eu achei que o Junei ia me dar uma mega explicação espiritual, assim, eu tava esperando isso, pelo menos. Ele disse, Gui, tu é um cara muito transparente. A gente vê certinho de quais são as tuas habilidades e os teus defeitos. É só tu observar a tua vida. Se tu tiver culhão para observar a tua vida com verdade, sem passar pano, tu vai descobrir quais são os teus problemas espirituais. E é muito verdade. Quais são os teus problemas hoje? Ali nos teus problemas estão as tuas chagas espirituais. Não obstante, o defeito que me irrita no outro é o defeito que tem no meu coração. Não obstante, aquele campo da minha vida em que mais eu tenho dificuldade é onde estão as minhas chagas, dessa e de outras vezes. É simples. Não nos enganemos. Não tem ninguém contra ti, além de ti mesmo. Jesus e a providência divina têm poder sobre qualquer inimigo que tenha na vida. Jesus e a providência divina só não têm poder contra uma pessoa que atrapalha a tua vida. Tu mesmo. São palavras fortes, pessoal, eu sei. Mas acreditem quando eu afirmo, elas são ditas primeiramente para mim. Não tem nenhum obsessor que possa ser mais forte que a providência divina e o amor de Deus. Mas não são raros os casos nessa casa em que pessoas vêm até aqui com grande trauma, com grande caso de obsessão. Os mentores e guias poderosos dessa casa afastam o obsessor, tranquilizam a vida dessa pessoa. A pessoa sai ali fora
e começa a emanar de novo para o universo as mesmas raivas, o mesmo ódio, a mesma pequenez, a mesma mesquinhez. E em um mês, o obsessor está de volta com ela, ela volta aqui e diz: esse obsessor não larga a minha vida. Dona Dorothy abana assim com a cabeça, então acho que não falei nada de muito absurdo, se falei foi só um pouquinho. Mas fiquem com essa mensagem. Não nos enganemos. As pedras postas no nosso caminho são muitas vezes postas por nós mesmos. E se postas por nós mesmos, temos nós a capacidade de tirá-las. Sempre contando com o infinito, incalculável e a todo tempo disponível amparo do nosso guia e mestre Jesus, o Cristo. Certo, pessoal? Muito obrigado.